para nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 1 ao 10. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 10. Eu vou seguir ali com o PowerPoint. O Data Show, né? Que de longe eu enxergo bem. De perto eu tenho que botar esse óculos aqui. Louvado seja Deus. O amor que se parece com Cristo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 10. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos... vamos para a RC mesmo, filhão? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, cessarão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Sente-se, querido, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, o texto que nós lemos do capítulo 13 de 1 Coríntios é um capítulo do amor, o capítulo do amor. Esse texto já é conhecido por nós, já lemos aqui dezenas de vezes, você já deve ter lido em sua casa. E Paulo continua corrigindo, não sei se você percebeu, que eu estou numa série de temas de Paulo com a igreja de Coríntios, a gente está trabalhando esse livro de Coríntios, né? Paulo continua corrigindo a igreja, a comunidade de Coríntios, uma igreja cheia de dons, uma igreja fervorosa em espírito, uma igreja muito ativa, mas uma igreja carente de algo muito especial, que era o amor verdadeiro. Coríntios, além dos problemas que ela tinha, era uma igreja muito, muito ativa, muito em movimento, uma igreja que estava ligada o dia todo. Sabe aquele tipo de igreja que você chega e tem atividade o dia todo? Aqui em Araxá tem um assim, que é do pastor, nosso amigo pastor Moacir. Chega lá meio-dia, tem gente fazendo alguma coisa. Chega 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas, 1 hora da manhã, tem gente lá. Igrejas ativas, né? Isso é bom. Isso é legal, porque elas oferecem atividades, né? Enfim. Então Paulo ele vai apresentar para essa igreja um amor que não é um amor carnal, não é um amor humano, não é um amor que eu e você damos um para o outro. É um amor que representa a própria pessoa de Jesus, que é o amor ágape, o amor de Jesus. Então esse texto, ele não fala de um amor humano, fala de um amor espiritual, fala de um amor cristão. Por isso que, às vezes eu acho interessante que algumas pessoas dizem assim, poxa, mas você ama? A pessoa fala, amo. Então por que você largou? Sendo que a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Você ama? Ama.
Então, por que você ficou com raiva? Que a Bíblia diz que o amor, ele é calmo, né? Temperante. Então, esse amor que a Bíblia diz, não é o amor que eu e você normalmente praticamos e desistimos. Se desistimos, se abrimos mão, se não funcionou, é porque é o nosso amor, é o amor fraternal e não é o amor ágape. O amor ágape, de fato, ele perdoa, ele suporta, ele vence, que é o amor de Cristo, que é o amor de Jesus. Não é um amor emocional, passageiro, interesseiro. É um amor sacrificial. É um amor de entrega. É um amor que suporta, um amor que permanece. É um amor que Jesus revelou na cruz do Calvário por mim e por você. O amor ágape. É muito difícil, mas é possível. É muito difícil, mas é possível. Para alguns pregadores é utópico, né? Isso não dá para fazer, dá sim, dá sim. Eu uso o casamento como exemplo, porque o casamento ele é a instituição que precisa ser regida por esse amor. O casamento é uma instituição que precisa ser regida por esse amor. Porque quando você casa com alguém, quando você casou com esse alguém, no namoro, muitas falhas, muitos erros estavam escondidos. E não porque a pessoa escondeu de você porque ela não queria mostrar. É porque no namoro não dá tempo. No namoro cada um dorme na sua casa, apesar que hoje os namoros de hoje se perverteram, né? Os namoros de hoje estão todos bagunçados, hoje as pessoas vivem como marido e mulher, moram na mesma casa, é uma bagunça toda. Não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo que namorar era respeitar, né, o seu parceiro, guardar na virgindade, na santidade, pegar na mão, no máximo, né? Os beijinhos eram aqueles beijinhos de coisinha, né? Enfim. Hoje não é assim, infelizmente. Mas falando especificamente do namoro, os erros ficam um pouco... A namorada quer impressionar e o namorado também quer. Então essa troca, essa coisa maravilhosa, essa coisa linda. E quando você vai morar junto com a pessoa, você casa e vai viver debaixo do mesmo teto, você começa a descobrir as falhas, porque você vai passar mais tempo com ela, vai acordar com ele, e você vai descobrindo quem de fato a pessoa é. Então é essa hora que entra o amor. É essa hora que o cristão invoca o amor ágape. O amor que une, o amor que suporta. Então os casamentos de hoje estão acabando porque esse amor ágape não está presente nesse relacionamento. É um amor passageiro, é um amor emocional. Mas quando o amor ágape desce num casamento, num relacionamento, ele é para a vida toda, é para o homem enterrar a mulher, ou a mulher enterrar o homem, ou alguém enterrar os dois. Incrível que pareça, eu já vi na internet a gente vê tudo. Mas um casal que estava internado e velhinhos, o velhinho morreu, 24 horas depois a velhinha morreu junto. Tanto amor que tinham um pelo outro. A velhinha não suportou. Jesus recolheu os dois. Então esse amor ágape não é apenas um sentimento, é uma decisão espiritual de viver como Cristo viveu, de amar verdadeiramente o outro. E essa é a lição de casa para nós hoje. Falar de amor é muito gostoso. Então eu quero tratar de 5 razões pelas quais precisamos amar como Cristo ama. Vou demorar, não vai ser uma mensagem de puxão de orelha, não vai ser uma pregação dura, vai ser algo que trará para o nosso coração um ponto de interrogação. Precisamos aprender a amar como Jesus ama. Veja o versículo 1 e 2, a primeira razão está no versículo 1 e 2 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Olha o versículo 2. Ainda que eu tivesse dom do Espírito, profecia, conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os, preste bem atenção, mesmo que eu tivesse toda a fé, dissesse para um monte, sai daqui e vai para lá, e o monte fosse. Se eu não tiver amor, nada disso seria, nada disso serviria. Então Paulo ele começa mostrando que até as maiores manifestações espirituais perdem o valor quando não se tem amor. As maiores manifestações espirituais perdem o valor quando não se tem amor. Ou seja, podemos falar em línguas, ter um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Vou tirar, filhão. Podemos possuir uma fé poderosa, de vir um doente aqui, um enfermo, e dizer, seja curado no nome de Jesus, e a pessoa automaticamente ser curada. Se o amor não estiver presente, tudo se torna vazio diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deus não se impressiona com o barulho e nem com os dons, mas Ele se alegra com a presença do amor em nós. Amar como Jesus ama está acima de todos os dons e acima de todo o poder da fé. Amar como Jesus ama, porque sem amor nossos dons não têm valor. Quem entendeu diz amém. Segunda razão pela qual precisamos amar como Cristo amou, está no versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. A segunda razão é porque sem amor, até os maiores sacrifícios são inúteis. Sem amor, até os maiores sacrifícios são inúteis. Aqui Paulo mostra algo profundo. Até as grandes obras podem ser feitas sem amor. Há a possibilidade de alguém ofertar uma grana muito boa para abençoar um ministério? Sim. Sem amor? Sim. Há a possibilidade de alguém frequentar uma igreja durante muito tempo? Pode remover. Muito tempo? Sem amor? Sim. Distribuir cesta básica, distribuir a própria fortuna, é o que o texto está dizendo, distribuir o próprio dinheiro, sem amor, é possível. É possível. É possível alguém dar sustento aos pobres sem amor? É possível. De que amor que nós estamos falando aqui? Do amor ágape. E aí eu pergunto para você, os caridosos, os ajudadores, tudo que eles fazem por causa do amor ágape ou por causa deles mesmos? Então é possível ajudar as pessoas por orgulho? É possível. É possível fazer caridade por reconhecimento? É possível. É possível servir buscando aplausos? É possível. Isso me faz lembrar Jesus no templo. Os fariseus, na hora de dizimar, derrubavam suas moedas, seus talentos. Nós colocamos uma espuma ali embaixo para a moeda cair, bater e não fazer barulho. No gasofilácio daquele tempo, no templo, quando as moedas caíam, mas eram abertas, plá, 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 ia fazendo barulho, plá, 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 plá. E quanto mais moeda caía, mais as pessoas iam ouvindo e sabendo quantas moedas ia derrubando ali, caindo dentro daquele recipiente. Então chegava um e soltava lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada moeda, cada talento, um valor, um peso. Então cada hora chegava um e soltava um pouco mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 40, 50, 60, e ficava ali, e todo mundo olhava e dizia, nossa,
Que generosidade! E de repente entra uma viúva pobre. Para começar, ela não podia nem estar ali. Não é lugar dela. Mas ela entrou. Ela viu Jesus e falou: se Jesus pode estar ali, eu também posso. E ela solta uma única moeda, único talento que ela tinha. Não pense você que ela deu aquilo porque é o que ela queria dar. Ela deu aquilo porque era tudo o que ela tinha para dar. É diferente. Muitas pessoas se baseiam no dar nessa oferta. Se você se basear nessa mulher para dar, você tem que dar tudo que você tem. Faça como a mulher viúva, a mulher pobre, que doou uma moeda, mas fez de coração. Não, ela doou tudo que tinha, uma única moeda. Só que ela não fez isso por orgulho, ela fez de coração, verdadeiramente ela fez de coração. E a diferença dela para aqueles que estavam dando é que ela foi verdadeira e aqueles caras foram falsos. E Jesus repreende todo mundo que a maior oferta quem deu foi aquela mulher, porque ela foi verdadeira. Então é possível alguém dar, semear, né? Ajudar, estender as mãos, sem ter amor verdadeiro? É possível. Eu me lembro que nós recebemos uma vez um instrumento musical ofertado por uma pessoa. Claro, isso já passou, está no passado, enfim. Essa pessoa se arrependeu, mas faz parte da nossa história. E ela ficou muito triste com a igreja e pediu o instrumento para trás de novo. Tá? Devolve esse instrumento. Devolve. Eu fico imaginando alguém que oferta e pede para trás, não é? Deus não vê apenas o que fazemos, querido. Deus ele vê o porquê fazemos. O porquê estamos fazendo. Da mesma forma, Deus não vê apenas o que eu estou fazendo aqui agora, nesse púlpito há 12 anos. Eu já perdi a quantidade de mensagens que eu preguei em 12 anos. Dá para você ter uma ideia de quantas mensagens eu já preguei em 12 anos? Não tem ideia. Imagine os outros pastores que estão há 20, 30, 40 anos. Deus não vê só isso que eu estou fazendo, Deus vê o porquê que eu estou fazendo. Deus não vê esses meninos tocando apenas, Deus vê o porquê que eles estão tocando. A segunda razão pela qual nós devemos amar como Cristo amou, é porque sem amor até os maiores sacrifícios, até as maiores obras são inúteis. Totalmente inútil. Uma obra sem amor pode impressionar os homens, mas uma obra sem amor não toca o coração de Deus. Quando há amor, o coração de Deus é tocado. Quando você faz com amor, o coração de Deus é tocado. E normalmente o amor de Cristo se manifesta bem na hora que você não quer fazer. Bem na hora que você não está afim de fazer. Você não está disposto a fazer. E o seu limite chegou aqui, ó. Não está nem aqui, está aqui, ó. É nessa hora que o Espírito de Deus toca em você e diz: ame e faça. Faça por causa do meu amor. Amém? Terceira razão porque precisamos amar como Cristo nos ama está no versículo 4 e 5. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Quantas pessoas que você conhece que diz que te ama, mas inveja pra caramba? O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Versículo seguinte. O amor não se porta com indecência. Pessoas que amam não são indecentes. O amor não busca os seus interesses.
não se irrita e não suspeita mal. Sabe aquele tipo de gente que vira e fala assim, meu coração está cheio de maldade. Eu estou pensando em muita maldade. Nesse momento agora eu estou mal porque eu estou pensando em maldade. Eu estou cheio de maldade dentro de mim. É porque não conhece o amor de ágape. Não conhece. Não sabe o que é o amor ágape. Mas vamos lá. O terceiro motivo é porque o amor revela o caráter de Cristo. O primeiro motivo é porque sem amor nossos dons não têm valor. O segundo, porque sem amor até os maiores sacrifícios são inúteis. E o terceiro, porque o amor revela o caráter de Cristo. E esse texto, versículo 4 e 5, Paulo descreve o caráter de Cristo a partir do amor de Cristo. Paulo está dizendo, o amor é paciente, ou seja, tem paciência. Quantos de vocês andam impacientes com poucas coisas? Quanto de nós, eu me incluo nisso. Impaciente com circunstâncias, impaciente com pessoas. O amor é paciente. Todas as vezes que você perder a sua paciência, você lembra que você tem o Espírito de Deus na sua vida e Ele te faz ter paciência. Ele faz você ser paciente. Então você invoca a paciência. Você diz, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dê temperança. Senhor, me dê equilíbrio para aguentar essa situação, para aguentar essa pessoa. O amor é paciente, o amor é bondoso. Bondade é bondade. Bondade é o inverso de maldade. Bondade é bondade mesmo. É ser bom. E é muito interessante quando Pedro reconhece essa bondade em Jesus, Jesus vira para Pedro e diz assim, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito. Há um tipo de bondade que o Espírito Santo trabalha em nós, que mesmo você se esforçando para ser bom, você não consegue, que só o Espírito revela. A bondade que acolhe, a bondade que perdoa, a bondade que cura. Nesse texto, Paulo continua dizendo que o amor não é orgulhoso. Aquilo que você diz que não é capaz de fazer, porque te diminuiria e te colocaria numa condição de humilhação. É exatamente isso que Deus vai pedir que você faça. Diante de um parente que não merece a sua atenção, o seu dinheiro, a sua ajuda. Tem uma canção que nós cantamos aqui, muitas vezes já preguei sobre isso, inclusive já cantei essa canção aqui umas centenas de vezes. Senhor, quebra o meu orgulho. Para o Senhor quebrar o seu orgulho, o amor ágape precisa ocupar o lugar. O amor ágape tem que preencher. Não dá para eu sair o orgulho e ficar um vazio. Alguma coisa próxima ao orgulho vai preencher ali. Não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de acolher, não tenha vergonha de ser quem você é em Cristo Jesus. Paulo continua descrevendo, dizendo que o amor não busca vantagem própria. Qual a vantagem que você tem fazendo algo para alguém que é desinteressante? Que vantagem que você tem fazendo algo para alguém que é desinteressante? Que benefício tem dar atenção para alguém que você não tem interesse nenhum a esse alguém? Agora, fazer um bem para alguém que é interessante, por exemplo, poxa, eu ajudei o meu pastor é uma pessoa interessante, ajudei o irmão da minha igreja, essa pessoa é um irmão interessante. Mas, e o mendigo lá na rua? E a desempregada que você não conhece, um vizinho que você nunca conversou?
Pessoas totalmente desinteressantes, que você não tem interesse nenhum nessa pessoa. É para elas que nós temos que primeiro fazer o bem. Fazer o bem para quem é interessante é gostoso. Porque essa pessoa retribui com obrigado, você é uma bênção da minha vida. O que seria de mim sem você? Você é muito importante para mim. Vão lá em casa, vou retribuir você com almoço, com café. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer algo por nós, os interessantes. Eu só estou dizendo que o amor ágape não busca vantagem nem nos interessantes e muito menos nos desinteressantes. Que vantagem tem abrir a porta do carro, da porta de um mercado, de uma farmácia, esses lugares que ficam de porta fechada por causa de ar-condicionado? Que vantagem tem abrir a porta para alguém, para um desconhecido? Um homem abrir a porta para um outro homem. A regra da gentileza. Mas é bom quando um amigo abre a porta. Não, pode entrar aí, pastorzão, fica à vontade. Opa! Abrir porta para uma senhora, carregar as sacolas do mercado, atravessar com ela na rua. Ser gentil. Agora, a vantagem própria aqui, Paulo vai muito além disso. Que o amor ágape faz pelo outro, por causa do outro, não por causa de si mesmo. Por que você ajuda o outro? Porque eu me sinto bem. Esse não é o amor ágape. Esse não é o amor ágape. Quando eu lembro da música da Voz da Verdade, no caminho do Gólgota, lá foi Deus morrer por mim. Morrer por mim. As pedras que pisou, jamais pisarei. Mesmo sendo rei, fez isso por mim. Suou gotas de sangue. Mesmo sendo rei. Mesmo sendo rei. Ao mundo veio como homem. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. E ele continua. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de eu e você existir, Jesus já morreu. Jesus já se deu. Já se entregou. Não foi por ele, foi por você. Por que você faz o bem? Porque eu gosto. Porque me faz bem. Humanamente falando, faz muito bem. Mas se eu sou motivado a fazer o bem porque me faz bem, então não é o amor ágape que me motiva. O amor ágape me motiva a fazer o bem quando eu me sinto mal. O amor ágape me motiva a perdoar quando eu estou odiando. Porque todos esse sentimento é meu. Amor ágape não é sentimento. E a prova real e a evidência concreta, bíblica, que o amor ágape se manifesta em momentos que não queremos fazer, é quando Pedro chega para Jesus e diz: quantas vezes preciso perdoar alguém que fere, me machuca? 7, porque a lei pedia 7. A lei dizia 7. Jesus diz: não, 7 não, 7 vezes 70. Ou 70 vezes 7. Por que você faz o bem? Eu faço bem porque Jesus me ensinou a fazer o bem. Eu faço bem porque a glória de Jesus se manifesta no bem que eu faço. Quando olhamos para essa descrição, percebemos algo poderoso. Nós percebemos o próprio Cristo. Jesus foi paciente com os pecadores, misericordiosos com os fracos, humilde, mesmo sendo rei, mesmo sendo Senhor. Ele foi humilde. Os judeus esperavam um rei que chegasse sentado num trono, carregado nos ombros pelos soldados romanos, pelos líderes de Israel, pelos levitas.
Um homem que sairia do seu trono e colocaria os pés ao chão e determinaria a divisão entre o império e o seu reino. Eles esperavam o Messias, a palavra Messias significa o libertador. Eles esperavam alguém que libertasse Israel das mãos dos opressores. Um homem poderosíssimo que restaurasse, que entrasse no templo e sentasse no trono de Davi. E ao contrário, Jesus não entrou em templo e não sentou em trono de ninguém. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar insalubre, num lugar escuro, sujo, fedido. E depois de adulto, ele entra em Jerusalém sentado sobre uma jumentinha. Grande honra tem essa jumentinha. Teve essa jumentinha. Amamos porque, quando amamos, revelamos o caráter de Cristo em nós. E o amor como Cristo ama é permitir que esse caráter governe as nossas atitudes. É um exercício diário. Minha filha chegou em mim esses dias atrás e falou: papai, a mais nova, falou: papai, eu fiquei com raiva na escola, duas amigas minhas, algumas amigas, fomos escolher os representantes de sala, e as meninas se juntaram e disseram: Roberta, se você não votar na fulana, nós não vamos ser mais suas amigas. E eu fui lá, papai, e votei, mas eu não queria votar. E votei, para não perder a amizade. Eu disse: filha, senta aqui no divã do papai. Eu estava na minha sala, você senta aqui no divã. Eu falei: filha, não negocie princípios, mesmo que isso custe as suas amizades. Amar como Jesus ama é ter princípios. Não negocie princípios, não negocie valores, nunca permita que alguém diga para você, ou te ameace, ou te chantageie. Ela está aqui, ó. Aprenda isso. Mas papai, eu vou perder a amizade com as minhas amigas. Eu falei: é preferível você perder a amizade com seus amigos do que perder a amizade com Jesus. Explique a elas esses princípios. Você não vai perder a amizade. Explique a elas esses princípios, esses valores. Ao contrário, elas vão ver em você aquilo que elas não veem entre elas. Elas vão olhar para a Roberta e dizer: Roberta, você é uma menina especial. Mesmo que isso custe uma semana sozinha no pátio, sem amiguinhas no intervalo. E no final ela disse: eu entendi, papai. Perfeitamente. O amor de Cristo nos faz sustentar os princípios que Cristo colocou em nós. É se posicionar amando, é se posicionar falando, agindo. O amor de Cristo modela o nosso caráter. Alguns dias atrás, encontrei com um vereador que nos ajudou um pouco, um outro vereador que também, enfim, com um amigo nosso em comum. Eu fiz uma pergunta para um deles: quais as vantagens de ser vereador? Ele falou: nenhuma. Nenhuma. Ele falou: faz um ano que eu não vejo a cor do meu salário. Eu falei: sério? Sério. Graças a Deus que eu tenho uma renda, que eu sou empresário, não sei o que, não sei o que. Mas faz um ano que eu não vejo a cor do meu salário. Eu fiz a besteira de achar que eu poderia resolver o problema de todas as pessoas que votou em mim. Todo mundo que chega lá: votei no C, preciso de um gás. Tó. E aí eu respondi assim: e qual mérito você acha que você tem? Porque dá o seu salário, você faz isso por eles ou por você mesmo? Para ser reconhecido lá na frente. Ele fala: não parei de pensar sobre isso. Não é que sermão de pastor para cima de mim, não, né? Eu falei: não, eu só quero fazer você pensar, irmão.
Amamos porque o amor de Cristo revela em nós o caráter de Cristo. O quarto ponto, 5 razões pelas quais precisamos amar como Cristo ama. Porque o amor sustenta os relacionamentos. Veja o versículo 6 e 7. Aqui, se você jogar para a NVI agora, acho que vai ser interessante. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor verdadeiro não abandona na primeira dificuldade. O amor verdadeiro não pula fora na primeira prensa, no primeiro puxão de orelha. O amor verdadeiro suporta crises. O amor verdadeiro acredita na transformação das pessoas. O amor verdadeiro espera o agir de Deus. O amor verdadeiro permanece mesmo quando dói. Mesmo quando dói. Lembrando novamente que nós não estamos falando do amor humano, do amor físico, do amor sentimental e emocional. Nós estamos falando do amor ágape. Foi esse amor que levou Jesus para a cruz. Como bem disse no devocional de hoje, e como bem disse o irmão Luiz pela manhã, Jesus podia desistir da humanidade. Jesus podia desistir de mim, de você. Lá em Noé ele podia desistir. Ele falou, não, Noé, eu pensei bem, quer saber? Eu vou acabar com você e sua família também. Chega de terra. Chega. Ele podia desistir e falar, não, eu não quero isso para mim, não. Mas ele decidiu amar, e amar até o fim. O amor de Cristo não desiste das pessoas. O amor de Cristo luta pela restauração das pessoas. Eu me lembro que nós tínhamos um músico que morou na nossa casa, morou na minha, morou na casa do meu irmão um tempo. Um cara inteligentíssimo, o pai dele foi um maestro reconhecidíssimo aqui na cidade, teve um conservatório de música há muitos anos atrás. E esse cara, ele tocava violão, Desirê lembra dele, tocava muito violão, tocava violão com um copo. Ele era professor de música, ele colocava violão nas costas, tocava violão com o dente. Violão clássico, violão. Tocava um monte de instrumento, teclado, musicista. Só que esse cara, desde moço, se envolveu com droga e se tornou um dependente de crack. Eu me lembro que ele bateu no portão da minha casa com uma mochila na mão. Está aqui meu irmão, minha cunhada. Nós recebemos ele. Meu irmão colocou ele dentro da casa dele. Depois ele ficou um tempinho comigo. Ficou mais tempo lá na casa do meu irmão. Cara adulto, um adulto. Para você ter uma ideia, ele destruiu o prédio onde era o conservatório do pai dele. Ele vendeu as grades da frente para poder vender no ferro velho, fazer dinheiro e usar droga. E esse cara passou em várias igrejas, passou na primeira igreja, passou na quadrangular, passou na Assembleia de Deus, ele passou em várias igrejas, ninguém conseguia ajudar esse cara. Sempre ele recaía, sempre ele... E um dia ele me perguntou, pastor William, por que você está fazendo isso por mim? Eu falei assim, porque Jesus acredita em você. Jesus é capaz de restaurar você.
E assim foi, recebemos um outro jovem também, que desde os 14 anos, esse jovem trabalhou com o pastor Wilson muitos anos. Esse jovem morou na minha casa quase 10 meses, viciado em crack. Quando ele saiu de casa, ele tinha 32 anos. Morou em casa, comigo e com a Sueli, respeitador. Onde eu ia, ele estava comigo. E eu me lembro a pergunta dele: por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu respondi: porque Jesus pode restaurar você. Eu trouxe um amigo meu aqui na igreja, colocamos ele aqui no fundo, o Vitor. Ele me disse: por que você está fazendo isso, pastor? Eu disse: porque Jesus pode restaurar a sua vida. Lembro do Emerson, o jovem Emerson, que agora está bem, casou. Falei com ele esse tempo atrás. Primo de um casal que congregou conosco, a Lore e o Ismael. Família muito rica na cidade, donos de imobiliárias. O pai e o tio me procurou, falou: pastor, nós não sabemos mais o que fazer, ele está no estado de psicose, no estado de... ele arranca, ele come os pelos, come a sobrancelha, ele fica estressado. Morou conosco uns 6 meses, não foi, Silvio? E ele perguntou para mim: por que você está fazendo isso por mim? Eu falei: porque Jesus pode restaurar você. Eu me lembro 2 mendigos que bateu aqui na porta da igreja, um na Juvenal Pereira Marques, todo sujo, maltrapido. Acabou o culto. Ele me parou e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: o que foi? Eu estou fugido do PCC. Eu sou de Ribeirão Preto. Se eles me pegarem, eles vão me matar. Eu não tenho onde morar, não tenho onde comer. O senhor pode me ajudar? Eu falei: posso. Você quer ajuda? Eu falei: quero. Quem lembra disso? Levanta a mão, só para os antigos ali. Não. Eduardo, é mais Eduardo mesmo. Os antigão, enfim. Cauê, enfim. Chamei a equipe de obreiro e falei assim: lá embaixo tem um almoxerifado da igreja, arranca tudo que está lá. Debaixo da igreja tem arranca tudo. Providencia um colchão agora, um lençol, um travesseiro. Providencia escova de dente, pasta de dente. Prepara lá embaixo a cama. Ele vai ficar aqui embaixo. Uma roupa para ele. Coloca chuveiro lá embaixo. Tudo no final do culto de um domingo. Pegamos o mendigo, aquele homem. O pastor Júlio levamos no pastor Júlio, o senhor cortou o cabelo dele, acho que foi isso que aconteceu. O Júlio ou algum outro irmão que cortou o cabelo dele, eu não lembro bem. No dia seguinte. Damos roupa, sapato, jogamos a roupa dele no lixo. Roupa velha, fedida. Aquele homem fedia carniça, aquele homem fedia... Ele fedia tanto que o único dinheiro que ele pegou na rodovia, que ele conseguiu de Ribeirão Preto a Araxá, o motorista teve que parar no meio da rodovia e pediu para ele descer, porque o fedor estava insuportável dentro do ônibus. Ele veio a pé, não tinha mais o que fazer, ele veio a pé. Tomou aquele banho gostoso, dormiu, conseguimos um emprego para ele. Comprei um celular para ele, entreguei o celular. Falei: Tó, que é celular para a gente se manter. Aquele celular de antigamente, aqueles botãozinhos, não era de abrir assim. E olha que não é tanto tempo assim, né? Mas é um celular de digitar, de númerozinho. Trabalhou uma semana com o Júlio da funilaria, sumiu. Até hoje não sei onde foi parar esse homem. Mas eu me lembro que ele perguntou para o Eduardo: por que vocês estão fazendo isso para mim? O Eduardo falou: porque Jesus te ama, Ele pode restaurar a sua história. O amor de Cristo não desiste das pessoas. Eu me lembro de um amigo meu chamado Luciano, lá em São Paulo, maestro de um coral da Assembleia de Deus. Ele se vestiu de mendigo, sentou na porta do templo, mas ele ficou feio. Tiraram foto dele, eu vi a foto, mas ele ficou feio, dente preto, passou carvão no dente, fez uns negócios no rosto. Você lembra disso? Ele pegou uma garrafa de álcool, de cachaça mesmo, jogou no corpo assim, ó. Ficou fedendo, pegou um sapato velho, uma roupa de pedreiro, aquelas roupas de pedreiro. Sabe aquele pedreirão, a mão, que chega tudo sujo, com cimento grudado, a calça falta andar sozinha? Pegou do vô dele. Colocou a roupa, tudo sujo, sentou na
porta do templo, o pastor Benedito. Não sei se está morto, se o Senhor recolheu ele. O pastor Benedito chorou. Porque o pastor Benedito entrou e estava com pressa para resolver não sei o quê, falar com não sei com quem. Depois eu falo com você, querido. E foi embora. Ninguém sabia que o Luciano estava fazendo aquilo. Irmãos, não teve um que parou para dar atenção. Opa, tudo bem? Bom, opa, tudo bem? Boa noite. Opa, como é que você está? Ele imitando bêbado, ele imitava. Você pode me ajudar? Surreal. Ninguém, uma igreja com 300, 200 pessoas, sei lá quantos membros, ninguém. E o culto rolando. Antes de começar essa moda, hoje tem muita gente que faz aí, joga na internet. Não tinha internet, não? Culto rolando e tal, vamos chamar o coral. Nossa, essa foi incrível, irmão. Se um dia eu puder encontrar com ele, eu quero trazer ele aqui, com o coral dele. Se ele estiver à frente disso ainda. Eu acredito que sim. Vamos chamar o coral. Aí vai um lá, pastor, o Luciano não chegou ainda não. Aí então chama as irmãzinhas. Aí, chama os irmãos. Chamar o coral agora. Não, o Luciano não chegou. Daqui a pouco, cheguei sim, lá no fundo. Eu cheguei. Todo mundo olhou, virou, a igreja toda virou. Aí ele arrancou a peruca, arrancou a roupa, começou a arrancar, arrancou o bigode, começou a entrar e foi entrando assim. Ó. E ele cantou uma canção, junto com o coral, que eles tinham cantado no domingo anterior, que não tinha feito efeito nenhum na igreja, que tinha tudo a ver com aquilo ali. O amor ágape acolhe, o amor ágape estende as mãos. E aquela igreja teve uma lição. Que falar que ama é fácil. Agir que é o necessário a ser feito. Eu trouxe alguns exemplos da minha vida, não para me colocar melhor do que qualquer pessoa, mas para dizer que é fácil, não é difícil amar. Que é possível fazer alguma coisa para alguém. Como Cristo fez. E isso me faz melhor do que alguém de hipótese alguma. Isso me traz mérito, de forma alguma. Mas uma coisa aconteceu. O Senhor honrou. O Senhor cuidou. E o Senhor manifestou em cada ensinamento, em cada cuidado, em cada momento de paciência. De eu levantar de madrugada, muitas vezes, acordar no portão da minha casa, um jovem dopado de crack, virou a madrugada 2 dias, e eu dar banho nesse cara, colocar esse cara para dentro. Quantas vezes fizemos isso? Muitas vezes. Há uma missão para mim e para você, isso não vai parar. A gente pode fugir, mas há um mundo para ser acolhido com muito amor. Há um mundo para ser ajudado. E somente esse amor ágape é capaz de alcançar o mundo. E o último tópico. A quinta razão pela qual precisamos amar como Cristo nos ama. Versículo 8 ao 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas vão acabar. O conhecimento vai ser deixado para trás. Versículo 9. Em parte nós conhecemos esse amor. Em parte nós profetizamos sobre ele. Versículo 10. Quando, porém, vier a plenitude, ou seja, vier o que é completo. Quando ele vier, o que é em parte será deixado para trás. Paulo conclui mostrando que os dons são temporários, mas o amor é eterno.
Você pode aplaudir Jesus por isso? Profecias passarão. Falar em línguas vai acabar. Conhecimento vai desaparecer. Mas o amor permanece para sempre, porque o amor vem da própria natureza de Deus. E Deus é eterno. Eu li um livro de uma autora chamada Ana Maria Quintana. O livro chama A Morte, um dia que vale a pena viver. Ela é uma psiquiatra. Ela passou muitos anos da sua história como profissional na ala, no hospital Hélio Angotti, na ala onde as pessoas são levadas para morrer. E ela fez o trabalho psiquiátrico, acolhimento, nos últimos momentos de vida dos pacientes. E por um momento em seu livro ela diz assim: eu descobri naquele lugar um amor que eu não sabia que existia, só que ela não conseguiu escrever que amor é esse. De homens e mulheres nos seus últimos minutos, agarrar na mão dela e aconselhar e dizer: ame seu esposo, perdoe, ajude. De conselhos que mudou a história dessa mulher, e depois da pessoa falar, a pessoa morrer. O amor ágape manifesta até nos últimos minutos da sua vida, enquanto todos estão chorando em torno da cama do hospital, você está acolhendo aquelas pessoas. Quantos aqui já viveram isso? Me lembro minha avó, morreu com 82 anos de idade. Diz a minha tia que as últimas palavras da minha avó foi assim: cuida do Lilo. Minha avó não conseguia falar William, falava Lilo. Cuida do Lilo. Cuida dele, não deixa o Lilo voltar para o pai dele. Porque se ele voltar para o pai dele, ele vai se perder. E o pai dele em questão era o filho dela, meu pai biológico. Cuida dele. O Lilo é importante, é um menino bom. Minha avó manifestando um amor que ela tinha por mim nos últimos minutos de vida. Diz minha tia que na hora que ela acabou de falar, ela morreu. Ela morreu, simplesmente ela morreu. O amor ágape se manifesta em momentos incertos. Em momentos que você não imagina que a pessoa pode reagir daquela forma e ela reage. Aquele filme, eu já citei aqui uma vez, vou repetir de novo. Aquele filme Inferno de Dante. O filme chama Inferno de Dante. Quando um vulcão explode, e começa a derramar lava. E começa a cair lava, e fogo, enxofre derretido. Eles correm, pegam a vovó, vamos descer a montanha, e o carro atola no meio da lava, e aquele negócio difícil para ir, vamos pelo lago. Entram no lago, os 4, um casal, 2 crianças e a vovó. Só que a lava já cai na água, a água está borbulhando, a água fervendo, e de repente no meio do lago o barco começa a derreter por baixo. E aquela senhora sai do barco. Ela sai do barco, entra na água e gritando, ela vai puxando o barquinho para levar a família dela até a beira da água. E ali ela morre. Aquela cena, para muitos, passam desapercebidos, ou o sacrifício de uma mulher que gosta da família. Aquilo é amor ágape, um amor sacrificial, um amor capaz de dar a vida por outro. Deus manifesta o poder dele. Deus manifesta o poder dele através de dons. Dons manifestam o poder de Deus. Mas tem uma coisa que revela quem é Deus: o amor. O amor revela quem é Deus. Os dons revelam o seu poder. Mas o amor revela quem é Deus.
E amar como Jesus ama é de fato negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Porque negar a si mesmo é um desafio diário. Negar a sua língua. Negar o campo imaginário da sua mente, que tem poder de transformar homens bons em homens maus. Que tem poder de julgar um pobre como se fosse o maior miserável da terra. Em contrapartida, olhar para um rico e considerar ele como o mais benfeitor. Nós nos enganamos. Nós nos iludimos. Mas o amor de Deus sempre descortina os nossos olhos, traz luz para a nossa mente e nos faz viver o novo todos os dias. Sim, eu concluo. O capítulo 13 de 1 Coríntios nos ensina que o amor não é apenas uma virtude cristã, mas é o centro da nossa vida cristã. Amar como Cristo ama significa servir sem orgulho, perdoar quem nos feriu, permanecer quando seria mais difícil desistir e escolher, isso é muito sério, a graça em vez da vingança. Graça e misericórdia. Foi esse amor que levou Cristo para a cruz. E é esse amor que deve marcar a vida de todos os cristãos verdadeiros. Não espere ficar bem de vida para fazer algo. Não espere estar emocionalmente equilibrado para poder ajudar os desequilibrados. Não espere ter uma graninha no bolso para fazer o bem, para manifestar esse amor ágape na vida de alguém. Comece hoje. Comece agora. Nesse exato minuto. O título que eu e você carregamos, a posição onde nós estamos, não nos leva para o amor de Cristo. Mas um coração rendido e quebrantado leva. E Ele está nos chamando essa noite. Eu quero que você ama da mesma forma que eu amo. Começa dentro da sua casa. Começa com seus filhos. Comece com sua esposa, com seu esposo. Comece com seus pais. Ele está nos chamando para amar como Ele ama. É difícil, mas é possível. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor Jesus.